Salve, salve, nação santista! Hoje vamos para o pré-jogo de Santos e São Paulo na Vila Belmiro, jogo que acontece às 8 horas. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha visão sobre a provável escalação do Santos Futebol Clube para este clássico de quarta-feira. Já adianto para vocês que vou cantar a bola de algumas coisas que vão acontecer. Hoje eu estou devidamente trajado aqui com essa linda jaqueta do Santos Futebol Clube, que eu comprei no Ney Day, quando o Ney foi anunciado numa chuvosa Vila Belmiro, em janeiro de 2025. Eu vi aqui a provável escalação do Santos hoje e me chamou a atenção, e é por isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouco da minha visão sobre o que a gente pode esperar desse jogo de hoje. Já com alguns problemas, né? Então, já visualizei aqui na escalação ali provável que o Lucas Mussetti soltou ali no seu canal, que a gente vai com uma trinca de meio-campistas com Zé Rafael, Gabriel Menino e João Schmidt, com o Mike do lado direito. O que eu acho que vai acontecer, já cantando a bola para vocês? O Santos ele tem tido problemas grandes na imposição física no meio-campo e também nas suas laterais. O São Paulo é um time que utiliza muito das suas laterais e tem o Luciano ali flutuando pelo meio de campo, nas costas da dupla de volantes. Ao trabalhar com essa trinca, que teoricamente é uma trinca de imposição física, teoricamente, né, com o Zé Rafael e Gabriel Menino, eu acredito que a gente vai perder totalmente o meio de campo para essa partida. Por que eu digo teoricamente é uma trinca de posição física? Nos seus melhores dias, Zé Rafael era chamado de trem no Palmeiras, né? Porque ele tinha muito fôlego, muita dinâmica de meio campo, e hoje em dia isso simplesmente não acontece mais. E o João Schmidt eu não preciso nem falar, né? Um sono, uma preguiça federal. No clássico contra o Corinthians, por exemplo, ele foi engolido no meio de campo muito forte, meio de campo de muita imposição física do time do Corinthians, e ele nos proporcionou momentos tétricos ali nesse meio de campo, com o Yuri Alberto correndo com a marcha 2 engatada ali, né, e ele simplesmente não conseguindo acompanhar, não fazendo a falta, não conseguindo correr atrás, e hoje, pelo que foi divulgado aqui na escalação, ele vai precisar cobrir o Mike, que também é o famoso lateral mochila, né? Só leva nas costas. Então, a gente vai ter um Zé Rafael que não corre, um João Schmidt que não corre também, tendo que cobrir um Mike que só toma a bola nas costas. Ou seja, um meio de campo completamente descompensado. Temos outras opções? Não. Acho que o Vojvoda talvez escala o melhor que ele pode aqui, né? Com o William Arão fora por conta da lesão, mas que, na minha visão, a gente já começa o jogo com a grande chance de derrota. Porque hoje, o meio de campo, ele no futebol atual, ele precisa ser físico, e para a gente ter o controle de posse de bola e o controle das ações do jogo, esse meio de campo precisa ser extremamente físico, não somente técnico. João Schmidt gosta das enfiadas de bola que ele dá das enfiadas de bola que ele dá, enfim, é um cara de bom passe, mas que não é o suficiente, principalmente atuando ao lado do Zé Rafael, que tem feito atuações muito abaixo da crítica, né? Enfim, não corre, não dá dinâmica ao meio de campo, não apoia na marcação. Ele marcando via Bluetooth ali contra o São Paulo no jogo do final de semana foi simplesmente ridículo. Então, já na minha visão, já começa o jogo com 2-0 para o São Paulo. Por quê? A gente não vai ter domínio de meio de campo com Zé Rafael e João Schmidt. O João Schmidt provavelmente vai ter que cair para o lado direito para cobrir o Mike, que se não defende muito bem, também não tem feito muito no ataque. E o nosso querido Barreal ali vai ter que se desdobrar para salvar esse lado direito tétrico do Santos na partida de hoje, né? Então, isso é algo que me chama bastante a atenção já de cara. Quero ver como que o time vai se portar. Talvez o Vojvoda tenha pensado em algo diferente, porque aí
passando um pouco para o nosso ataque, a gente tem um trio de ataque com Rony, Gabigol e Barreal. Teoricamente, a gente vai ter dois atacantes que pressionam a saída de bola e com relativa capacidade de cobrir os laterais, né, que são o Rony pelo lado esquerdo e o Barreal pelo lado direito. No entanto, o Gabigol faz essa primeira linha de pressão muito mal, né? Ele não tem conseguido, desde a época de Flamengo, cortar essa primeira linha de passe, dar a primeira pressão no adversário para roubar a posse de bola. Então, se o Rony e o Barreal não fizerem muito bem essa primeira pressão na saída de bola e a primeira recuperação, muito provavelmente a gente vai ter essa primeira linha de passe ultrapassada de forma muito fácil pelo São Paulo na saída de bola, que tem zagueiros que são capazes ali de sair tocando, tem o Marcos Antônio ali no meio de campo, que é o motorzinho, o Danielzinho no meio de campo, que também é o motorzinho do time, então perdeu essa primeira linha de pressão, o adversário ele já vai pro confronto com o nosso meio de campo, um meio de campo do São Paulo bastante dinâmico, com o Marcos Antônio e Danielzinho, até nem sei se eles vão pro jogo hoje, mas pelo menos foram os jogadores que jogaram no clássico do final de semana. A gente já vai para um confronto direto ali, na velocidade, com o menino Zé Rafael e João Schmidt. E os lados do São Paulo também muito fortes, né? Com também o Luciano fazendo essa transição ali do meio de campo para a zaga. Então, eu não vejo, se essa primeira linha de pressão não funcionar, e que na minha visão não vai com esse trio de ataque que a gente tem, a gente vai ficar muito exposto no meio de campo, com o meio de campo muito dinâmico do São Paulo, trabalhando ali em cima dessa trinca da preguiça. E aí, uma vez que eles forem superados, a zaga está desprotegida, né? Porque a gente não tem um cabeça de área nessa trinca aí, capaz de fazer uma marcação colada, fazer faltas táticas, que é algo que eu venho notando bastante também. O Santos incapaz simplesmente de travar o meio de campo, fazer faltas táticas que possibilitam um controle maior do jogo e a postagem correta da defesa. A gente vê muito lance saindo direto já no confronto mano a mano ali do meio de campo e do ataque com a defesa, e a nossa defesa é extremamente frágil também, desprotegida. Hoje, possivelmente, com o Luan Pérez e Adonis Frias, né? Então, esses dois no mano a mano, eu acredito que também é um ponto de bastante risco, né? Parece que eu sou o cavaleiro do apocalipse aqui, só tô falando mal de todo mundo, mas de fato é um time que tem valores individuais fracos e que coletivamente, que é algo que eu costumo apontar bastante também, não faz sentido. Então, vamos imaginar que eu gosto do Luan Pérez até e do Adonis Frias, mas desde que eles joguem protegidos, então com um bom cabeça de área e um meio de campo que faz pressão. Eu acredito muito que com uma zaga bem postada e toda essa linha defensiva, esse balanço defensivo funcionando de forma protegida e amparando esse miolo de zaga, Luan Pérez e Adonis Frias até podem suprir, né? Eles são limitados, mas conseguem atender. Só que no mano a mano e na bola nas costas, não acredito que isso vai funcionar. E com a preguiça de Zé Rafael e João Schmidt incapazes de dar esse balanço defensivo e fazer essa segunda linha de pressão colada no adversário para travar essas linhas de passe e roubar bolas no meio de campo, muito provavelmente a gente vai ter essas bolas ali nas costas do Mike e muitos confrontos mano a mano ali da nossa defesa, que desprotegida simplesmente é incapaz de entregar solidez. Então, adiantando para vocês, eu acho que a gente, de certa forma, o Vojvoda escala o melhor que ele tem à disposição, mas que com a tática que a gente está utilizando, com esses valores que a gente tem disponíveis para jogar, simplesmente a gente não vai conseguir um bom resultado e uma boa atuação já de antemão. Com a perda de meio de campo, muita exploração pelas laterais, uma primeira linha de pressão que não vai funcionar provavelmente, e talvez a gente precise esperar pelo erro do São Paulo, por uma partida ruim individualmente ali dos valores que o São Paulo tem à sua disposição para o jogo de hoje. Acredito que, aí para só não ficar criticando, qual que seria o melhor caminho? Na minha visão, um time que está na situação que o Santos está, precisa parar de tomar gol. Como você faz isso? Protegendo o miolo de zaga,
baixando linhas, infelizmente, e com um meio de campo, já que ele é incapaz de correr, que proteja esse miolo de zaga e principalmente as laterais. Então, abrir mão, sim, do ataque e dessa primeira linha de pressão em um primeiro momento, para defender em bloco médio, bloco baixo, e então tentar essa transição, já que a gente tem Barreal e Rony mais físicos, tentar essa transição rápida com o Gabigol fixo ali postado à frente. Então, embora... E aí também já fazendo um PS, tá? Esse negócio de DNA ofensiva, é o que eu tenho criticado vários termos aqui, que são populares na torcida santista, mas que simplesmente hoje eu tô com nojo de ficar falando. Ah, DNA ofensivo. Cara, com esse elenco aqui, com o que a gente tá vendo na possível escalação, esquece, véio, rasga, porque com o time que a gente montou, não tem como a gente ter esse DNA ofensivo, ataque, pressão. É um time velho, é um time lento, é um time preguiçoso, e simplesmente a gente precisa jogar com as armas que a gente tem. O que eu faria? Eu defenderia em bloco médio-baixo, não iria com o Mike, embora a gente tenha também o Igor Vinícius vindo numa partida horrível no banco, que só reflete que o elenco é mal montado, mas com esses dois laterais mais postados atrás, protegendo as costas da defesa também. Essa linha, bloco médio-baixo com o Luan Pérez e Adonis Frias, e Zé Rafael e João Schmidt só postados ali na cabeça de área para tentar cortar esses passes, não correrem muito, já que eles não correm, mas não correrem muito, tentando cortar principalmente essas tabelas, essas transições ofensivas da ponta para o meio, protegendo ali esse 1 para 1 do ataque do São Paulo e dando mais estabilidade ali, um pouco mais de tranquilidade. E nessa transição, talvez contar com o Gabriel Menino para fazer esse box-to-box, entre aspas, dando um pouco mais de dinâmica ao meio campo, e o Rony e o Barreal também fazendo essa dobrada ali nas laterais, né? Tanto o Rony com o Escobar na lateral esquerda, quanto o Barreal dobrando com o Mike na lateral direita e o Gabigol postado à frente. O Gabigol simplesmente esquecendo que ele vai ter que marcar pressão, deixa quieto isso aí, e contando com o Rony e o Barreal, que são mais físicos, para fazer essa transição ofensiva nas costas do São Paulo, e tentando um golzinho aí, quando isso for possível. Essa é a única forma que eu enxergo do Santos vencer o clássico de hoje, às 8 horas, na Vila Belmiro, com transmissão, salvo engano, da HBO Max, Record, não sei se a Cazé transmite, lembrando que é pelo Campeonato Brasileiro, tá? Não é o Campeonato Paulista, e essa vitória seria essencial para Juan Pablo Vojvoda seguir no comando do Santos Futebol Clube, uma vez que ele segue muito pressionado e a direção tá doidinha para entregar a cabeça dele a prêmio, fazê-lo de bode expiatório nessa jornada ali de mais um ano horrível para o torcedor santista. A gente não consegue ter paz, isso é só o início de fevereiro e a gente não sabe o que é vencer desde o Novo Horizontino, né? Meu Deus do céu, eu acredito que a única possibilidade desse time render realmente já que ele não é físico nem nada nesse sentido, é fazer essa linha defensiva em bloco baixo, proteção das tabelas, enfim, meio que um carilismo, só que acho que o Vojvoda é capaz de entregar um pouco mais de inteligência, né, nessa montagem de tática do que o nosso glorioso Carille no ano passado, no ano retrasado, né? Também, não, ano retrasado, tá certo. Enfim, torçamos pelo melhor, não me anima pelos nomes aqui que a gente tem ventilados na escalação, mas quem sabe, né? Só morre quem morre na véspera é Peru, né? Como já dizia minha avó. Enfim, torçamos pelo melhor. Até mais, bom clássico para nós, pessoal.